Hoje, na segunda temporada do programa Dom Pedrito História e Vida, nós vamos contar a história de um dos grandes ícones da história pedritense, José Demétrio Xavier. Sabe quem é José Demétrio Xavier, né? Sabe quem é José Demétrio Xavier, né? Tu sabe quem é José Demétrio Xavier, né? Tu sabe quem é José Demétrio Xavier? Claro que sabe, o Barão do Pacaraí. E para começar a falar do Demétrio José Xavier, Barão do Pacaraí, nós voltamos ao ano de 1812, que é o ano onde ele nasceu, lá no município de Herval, fica a 213 quilômetros aqui de Dom Pedrito. Lembrando que nessa época, toda essa região era Bagé, né, pessoal? Ele era filho de agricultores, o pai dele era Manuel José Xavier e a mãe Plácida Maria Rodrigues dos Santos. Agora que nós já estamos íntimos do Barão do Pacaraí, vamos chamar ele de Demétrio. O Demétrio morou com os pais em Herval, onde ele trabalhou até os 15 anos. Depois ele se mudou para Bagé, foi trabalhar na casa comercial de Inácio de Assis Gravana, uma casa comercial bastante famosa lá em Bagé, o pessoal de Bagé certamente deve conhecer. O tempo foi passando e ele passou então, depois de um tempo, a trabalhar, foi trabalhar na propriedade rural, na fazenda desse patrão. E passou-se o tempo, ele arrendou um pedaço dessa fazenda que ele já administrava. Daí o Demétrio estava tranquilão lá na fazenda dele, né, aos 23 anos de idade, cuidando do campo que ele tinha arrendado do patrão. E em 1835 o patrão morre. Aí ele passa a cuidar de toda a fazenda desse patrão. Só que tem detalhe, né? Sabe o que aconteceu em 1835, né? Na madrugada do dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas chegavam à ponte da Azenha. Se defrontaram com a patrulha policial, derrotaram os caramurus e puseram o presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, em fuga para a cidade de Rio Grande. Foi escolhido como presidente da província Marciano Pereira Ribeiro e como comandante das armas o coronel Bento Manuel Ribeiro. Quase um ano depois de iniciada a revolta dos farroupilhas, encontrava-se Antônio de Souza Neto nos campos do Ceival, quando foi atacado por Silva Tavares, que retornava de um alto exílio no Uruguai. Depois da batalha travada no dia 10 de setembro, Neto reuniu seus oficiais nos campos dos Menezes e, num ato de coragem e determinação, proclamou a República Rio-Grandense. 11 de setembro de 1836 marca o nascimento de uma nova nação. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência dessa província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Claro, Revolução Farroupilha, sempre ela. Enfim, como diz o meu querido professor Eduardo Bueno, a Revolução Farroupilha é a guerra que vocês, nós, gaúchos, perdemos, fingimos que empatamos e festejamos como se houvéssemos ganho.
Durante as nossas pesquisas, a gente identificou que o Barão do Pacaraí, o Demétrio José Xavier, era um cara super do bem. Era um cara abolicionista, era um cara que era cumprimentado pelos próprios inimigos quando era capturado. E é durante a Revolução Farroupilha que começa a grande história do Barão do Pacaraí. Logo de início, o Demétrio foi promovido ao posto de alferes, né? Alferes equivale ao posto de segundo tenente nos dias atuais. Ele lutou durante os 10 anos de campanha, porque sim, ele lutou pelo Império, não lutou pelos revolucionários, apesar de ser gaúcho, de morar aqui na nossa região, ele lutou ao lado dos imperialistas. Tem um lance muito interessante da Revolução Farroupilha que nós encontramos durante as nossas pesquisas, que é que em determinado momento ele foi preso em São Gabriel pelo Davi Canabarro. Davi Canabarro, como vocês sabem, era um grande expoente, um grande líder dos revolucionários aqui no Rio Grande do Sul. Eu até separei uma colinha aqui para mim ler o que o Davi Canabarro falou para o Demétrio quando ele foi preso. Tamanho prestígio, mesmo sendo inimigo do Império, né, o prestígio que ele tinha com os demais, né, com os inimigos. Olha só, não é meu costume estreitar a mão dos inimigos da causa sagrada da República, mas que a de Demétrio não duvidava fazê-lo, porque não só conhecia e apreciava suas nobres qualidades, como tinha notícia do modo paternal, porque ele costumava tratar os prisioneiros farrapos que caíam em poder das forças legalistas. Era ou não era um cara do bem, o Demétrio? Passados os 10 anos da Revolução, Demétrio foi dispensado a muito custo por Caxias, né, já no posto de capitão, né, e aí sim, foi dispensado. E tem uma história interessante, né, Caxias nessa época era conde. Em 1998, quando eu estava no exército, Jason, eu tenho uma história interessante. Estava numa pista de progressão de urna e o cabo do meu pelotão perguntava: quem é o patrono do exército? E eu pagando muita flexão, ele dizia: Luiz Alves de Lima e Silva. E ele: não, quem é o patrono do exército? Luiz Alves de Lima e Silva. E ele me deu um peteleco na cabeça assim: Duque de Caxias, rapaz. O homem não sabia que era o nome do Caxias era Luiz Alves de Lima e Silva. Paguei umas flexões a mais ali, mas valeu. Depois da Revolução, então, o Demétrio passa um tempo bem tranquilão lá na fazenda, mas esse período não durou muito tempo. Ele é mais uma vez convocado por Caxias para participar dos movimentos militares na Argentina contra o Juan Manuel Rosas. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas foi uma figura controversa na Argentina, país onde se destacou como político e oficial militar, e governou a província de Buenos Aires e brevemente a Confederação Argentina. Rosas foi eleito governador em dezembro de 1829 e estabeleceu uma ditadura apoiada pelo terrorismo de Estado. Formou a Mazorca, uma polícia armada repressiva que matou centenas de civis. Ele também tentou anexar os países vizinhos, como Uruguai e Paraguai. Foi neste ponto em que o Brasil, nosso Barão do Pacaraí, entra, prestando apoio ao Uruguai nesta luta. A Guerra do Prata, como ficou conhecida, terminou em 1852, com Rosas derrotado, se exilando na Inglaterra. Terminados esses movimentos na Argentina, Demétrio retorna mais uma vez ao Brasil, tentando descansar, se escapar de todas essas batalhas, essas lutas de época. E pouco antes de 1868, ele ascende ao posto de coronel. Em 1878, ele é distinguido então com o título de Barão do Pacaraí. Tempo que tinha banhados, né? Aqui no Pedrito era o nome do banhado, então ele é distinguido com o nome desse banhado, Barão do Pacaraí. E é nesse período que o agora Barão do Pacaraí funda em Dom Pedrito o Clube Abolicionista. Ele lutou nessa causa. Esse fato pode ser encontrado inclusive nos jornais da época, que estão disponíveis no Museu Paulo Firpo, que narram esse fato histórico. Lembrando que a Lei Áurea, a lei que libertou os escravos, é de 13 de maio de 1888. Então, período bem anterior, o Barão do Pacaraí já lutava nessa causa aqui em Dom Pedrito.
assim a gente vai chegando ao final da história do Barão do Pacaraí. Ele faleceu em sua fazenda, no 4º Distrito, em 6 de julho de 1889, às 7h45 da manhã. A rua, a que nós conhecemos, a Avenida Barão do Pacaraí, até a década de 60, ela se chamava Avenida Coronel Demétrio. Só depois dessa data, então, ela passa a se chamar como a gente conhece hoje, Avenida Barão do Pacaraí.